Vamos lá então, Católico Você Sabia? Aqui é o Padre Felipe Neco. É o Padre Renan com vocês de novo, é uma alegria estar nessa nova semana, essa segunda-feira aqui desde Curitiba, no nosso super estúdio, Romaria, confessionário, gravando aqui mais um programa com você do Católico Você Sabia? Hoje, segunda-feira, como disse o Padre Renan, dia 29 de junho, festa de São Pedro e São Paulo, liturgicamente, por ser uma festa de prefeito, de preceito, estamos distraindo aqui. São as eleições, estão chegando, né? Mas por ser festa de preceito, eu não sei nem porque saiu prefeito, vamos lá. Mas uma festa de preceito, pois liturgicamente celebramos ontem a missa de São Pedro e São Paulo, né? Eu celebrei aqui na capela do colégio com algumas pessoas, alguns amigos aqui próximos que vieram para participar da missa. Foi até bem bonita, com um coro aí do André, da Giovana, da Eleni, estava muito bonito. E de uma outra menina que foi a primeira vez que veio, que eu conheci ontem, mas ajudaram aí no coro com violão, com teclado e com a voz, estava muito bonita a missa. E você, Padre Renan, como esteve aí? Uma festa de São Pedro e São Paulo? Muito bonito, foi uma alegria. Nós tivemos duas primeiras comunhões aqui no seminário, né? De parentes de seminaristas. Então, tivemos uma primeira comunhão sábado à noite de uma menina, Mariana. Eu pude administrar esse sacramento, foi uma emoção, foi muito bonito, porque estamos em pandemia, então não está dando para fazer a primeira comunhão, mas os párocos, pelo menos os párocos desses dois casos concretos, né, autorizaram. Espero que a partir de hoje não é que chovam pedidos aqui ao Padre Felipe e a mim para poder celebrar, senão a gente vai ter problema com os bispos aí, né? Mas o pároco autorizou e nós fizemos com muitíssima alegria a primeira comunhão dessas duas crianças, uma no sábado à noite e outra no domingo pela manhã. Um momento de muita emoção até, porque as crianças foram as que pediram, estavam bem preparadas, conscientes, estavam muito tristes pensando que poderiam ter já Jesus no coração, mas pela pandemia não conseguiram. Então se emocionaram, choraram, enfim, o Padre Renan de vez em quando chora também, eu me emocionei ali naquela missa, mas foi isso assim que eu celebrei São Pedro e São Paulo com duas primeiras comunhões e foi um momento de muita emoção, muito bonito também poder levar a alegria que é Jesus Cristo vivo na vida das pessoas. Foi uma graça muito grande para mim também como sacerdote. Vocês já perceberam, né? O Padre Renan é muito sentimental, muito emotivo. Demais, demais. Ele sendo bem secundário, não, bem primário, né? O secundário. Eu sou mais secundário, sim, mais secundário, secundário. então guarda tudo no coração, assim, então. Mas é até interessante, porque mais ou menos sobre o nosso tema vai versar sobre isso. Mas antes de entrar no tema diretamente, também depois mandar. Não, o alô vou deixar para o final, mas comentar que semana passada também aproveitei para seguir não, esse itinerário peregrino de visitas que eu tenho feito aos amigos, às famílias aqui mais próximas, para acompanhá-los também, depois aí aproveitando também jogar um sequence com eles, aí vários já estão fazendo promoção do sequence aí, mas é um jogo de mesa, de tabuleiro, que a gente tem aproveitado para um pouco descontrair junto às famílias, e foi bonito também essa semana que, na verdade, eu fui com foi umas 4, 5 visitas que eu tive e poder acompanhar todas as famílias e conversar, descontrair, comer também. É uma oportunidade um pouco para tirar toda essa atenção de toda essa realidade que estamos vivendo, né, do corona. Algumas pessoas também até com realidade financeira, econômica bastante difícil, pela situação que estão de trabalho parado, porque são pessoas já autônomas que têm coisas que vendem ou atividades que organizam e que está tudo parado, não? Então, tem sido uma oportunidade para mim também, sacerdotalmente, de poder acompanhá-los, de poder animá-los, incentivá-los nessa dificuldade que todos estamos passando, né? E esses dias, né, no almoço aí, estávamos comentando com os padres, estava mostrando um vídeo bastante engraçado, né, algumas partes mais engraçadas, outras vezes que dava um pouco de pena, que eram dessas pegadinhas, não pranks de papel higiênico. Creio que o Padre Renan não estava com a gente no dia que eu mostrei, que é sobre essa pegadinha do papel higiênico, em que os pais estão no banheiro e pedem para a criança, geralmente
filho pequeno para trazer um papel higiênico, e eles pegam Nutella assim na mão, e quando a criança dá o papel higiênico, eles sujam a criança com Nutella. Então é bem engraçado porque todas as crianças pensam que é popô, né? Então aí tem uma criança que what is it? What is it? E com aquele nojo assim, quase vomitando. É muito engraçado assim. É um dos primeiros, já tem a compilação de vídeo dessa pegadinha. E a menininha assim quase vomitando aquela ânsia. Mas é bem engraçado, né? Bem, muito engraçado. E ontem também estávamos comentando outra realidade que já pois, tem a ver um pouco com o tema, que uma percepção que se tem certamente no exterior em relação a nós brasileiros, mas sobretudo encontramos isso, pois encontramos isso ainda na nossa formação, que nossos irmãos acham que nós brasileiros somos muito sentimentais, né? Muito emotivos, muito sentimentais. Né? Na nossa congregação temos diversas nacionalidades, aqui mesmo no Brasil tem países do México, dos Estados Unidos, da Irlanda, da Espanha, da Bolívia, do Chile, Colômbia. Não, então, mas entendo que a grande maioria, também até poderia dizer daqueles que vivem mesmo aqui no Brasil, tem essa opinião sobre nós brasileiros. Não? E a verdade é que pois, as emoções e os sentimentos têm uma grandíssima importância em nossa vida de cada dia. Não? O medo, a tristeza, a alegria, a raiva, o nojo, a surpresa, que são as emoções universais, não? Emoções básicas, fazem parte do desenvolvimento e contribuem diretamente não só para a sobrevivência do ser humano, mas também para o seu crescimento pois, humano, intelectual, sobrenatural, espiritual. Quando bem direcionadas, essas emoções, esses sentimentos, pois servem para nos lançar, nos impulsionar e também e protegem também a nós, protege a pessoa de diversas situações do seu dia a dia. Pois, como mencionamos, um episódio já ali atrás, não lembro se era o 13º já, mas quando falamos sobre o medo, não, em outro episódio, não sobre como pois, lidar com o medo desde uma perspectiva emotiva, mas também desde uma perspectiva de sentimento, não? Ele como o medo pode ser uma emoção, também pode se transformar em sentimento. Depois vamos explicar um pouquinho essa diferença e também, pois talvez esse episódio de hoje sobre sentimentos e emoções pode ajudar também a complementar o episódio sobre as tentações, especialmente quando falava como funcionava a tentação e como vinha, pois muitas vezes a tentação vem manifestado para nós em emoções e sentimentos, ou em sensações que recebemos. Não vou falar hoje sobre inteligência emocional, pelo menos não diretamente, porque também ainda não li nenhum livro em relação à inteligência emocional sobre esse tema concreto, ainda que depois já escutei bastante indiretamente sobre esse tema. Eu quero falar diretamente sobre as emoções e os sentimentos. É que quando a gente escuta, né, o Padre Felipe falou na nossa congregação e é uma realidade, né? Quando a gente escuta o brasileiro é muito sentimental. Ou vamos falar de mim, então, né? Quando eu escuto o Padre Renan é muito sentimental, né? Diferente da palavra emotivo. Emotivo a gente escuta com uma conotação muitas vezes até positiva, né? Agora, quando eu escuto, essa pessoa é muito sentimental, a conotação que está dando a essa afirmação é negativa. Então, falar o brasileiro é muito sentimental tem uma conotação negativa, a parte que não sei se é real ou não, é fazer uma afirmação geral, universal como essa, né? Porém, o que eu quero dizer aqui, o sentido da palavra sentimental já tem uma conotação muitas das nossas afirmações negativas. A pergunta é: o sentimento é algo negativo? Então, tomara que aqui o Padre Felipe nos vai aprofundar, né, nesse tema, tomara que nos ajude a entender realmente o sentido que tem os sentimentos na nossa vida, porque tem um valor, tem um sentido, né? Será que é negativo? Será que é positivo? Por que falar o Padre Renan é sentimental parece ser algo negativo, né? Então, de onde vem isso? Eu acho que é interessante ver também essas generalizações, às vezes com uma conotação negativa, como nos machuca, nos pode machucar muito, né? E tendemos que entender um pouquinho o sentido que tem o sentimento na nossa própria vida. Então vamos lá que são 5 páginas, na verdade 3 páginas, outras 2 são sobre pois, alguns dos sentimentos, mas vamos chegar lá. Então, diretamente no ponto, a primeira pergunta, de onde surgem as emoções, não os sentimentos. Não? O primeiro contato com as emoções e sentimentos acontece já na vida intrauterina. Ou seja, pois já quando estamos no ventre, quando estávamos todos no ventre da nossa mãe, pois já
sentíamos, já percebíamos, já recebíamos essas sensações, e é cientificamente comprovado que as emoções e sentimentos dos pais são transferidos para o bebê durante a gestação. Todos os medos, tristezas, raivas, alegrias, amor, culpa que os pais sentem também são sentidos pelo bebê. E a partir dessas experiências até os 7 anos de idade, o indivíduo, a criança, desenvolve os programas emocionais. É nesse período que a criança, que cada um de nós pois, registramos e interpretamos todas as emoções e experiências de acordo com os sentimentos, transformando pois, essas interpretações em padrões emocionais e comportamentais que podem refletir por toda a nossa vida. Não? Pois é algo natural em nós, pois ter esses sentimentos, essas emoções. E eu acredito que é muito importante, tocando esse tema, pois dessa realidade já desde o útero materno, pois muito importante para os pais com filhos, primeiro no ventre, depois filhos nessa idade até os 7 anos, então, mostrar o quão importante é primeiro permitir que as crianças vivam essas experiências emocionais, que não sejam reprimidas, não, como já falamos, as emoções universais básicas, o medo, a tristeza, a alegria, a raiva, o nojo, a surpresa, bem como todas as outras possíveis emoções e sentimentos, como a confiança, a frustração, a negação, a desconfiança, o sofrimento, a privação, e quanto hoje em dia é bem difícil encontrar pais que permitem isso para os seus filhos. O positivo, não, de certa maneira, não. Vamos ver depois sobre os sentimentos positivos, emoções e sentimentos positivos e negativos, mas muitas vezes hoje a realidade de muitos pais é que não permitem aos seus filhos pois sofrer algumas daquelas emoções ou sentimentos que é importante para o desenvolvimento da criança. Pais que nunca privam os filhos de nenhuma realidade, eu penso não só econômica, mas de todos os aspectos, não? Alimentar, de descanso, os pais não privam, não sabem dizer não, né? As crianças não são capazes de ouvir uma negação, de ouvir um não, de sofrer, não? De sofrer qualquer necessidade, qualquer privação. Isso também é importante para o desenvolvimento da criança, para que sejam também pessoas que na vida sejam pessoas integrais, pessoas que saibam viver e conviver com essas realidades, com essas emoções e sentimentos, porque pois, elas aprenderam a viver com isso, a receber um não, a viver, pois, a ter um castigo de ser privado de brincar ou de comer algo. Isso é importante, e é importante que os pais, e os pais são realmente os que vão direcionar os seus filhos, especialmente nessa, como eu falei, até mais ou menos a idade de 7 anos, os estudiosos mais colocam, quanto a criança já depois vai poder sozinha lidar e poder assimilar mais essas emoções e sentimentos, mas até aí pois, os pais têm essa grande responsabilidade de direcionar e de poder pois, permitir que os seus filhos pois, experimentem, convivam e aprendam a lidar com essas realidades, como já falamos, a frustração, o sofrimento, a desconfiança, a alegria, a raiva, o nojo, para pois, irem conhecendo essas realidades interiores e trabalhando de forma positiva em suas vidas, já que é a partir delas que se formarão os temperamentos das crianças, não? A partir dos nossos sentimentos e emoções, pois vamos formando o nosso próprio temperamento. Recomendo, e aqui, pois claro, muitos já devem ter pensado, aqueles que viram o filme Inside Out, divertidamente, tanto para pais como para as crianças. É um filme muito bom, pois trata muito bem essa realidade das emoções. Eu espero não dar muitos spoilers do filme, para quem não viu ainda, mas achei incrível essa correlação que o filme faz das emoções com as cores, que até mesmo que é visto nos personagens, e que são reações fisiológicas do corpo, né? O vermelho da raiva, quando a gente fica com raiva a gente fica vermelho, o verde do nojo, não, essa menina tá, quando a gente está passando mal a gente fica meio verde, não, que é uma realidade até da bilis realmente, que se a bilis não está funcionando bem, tá, ela vai pois emanar sua toxina e todas essas coisas aí, que medicamente não sei se é correto o que eu disse, mas pois até meio coloração esverdeada a gente fica, o roxo do medo, o azul da tristeza, não, tudo fica blue, lembra do funk, não sei o que, fala do blue e não sei o que, e o amarelo radiante da alegria.
que são os personagens que aí estão. Né? E o detalhe mais interessante ainda, pois, um detalhe do filme que eu comento, é, na alegria, na emoção, que se chama, que a menina que está lá no cérebro da criança, que é a alegria, pois existe nela a tristeza, que é essa realidade que ela tem um cabelo azul. E no final do filme, pois se entende melhor esse detalhe dessa correlação que ainda na alegria, pois pode existir a tristeza. Né? Faltou a surpresa, não, que é das emoções universais, das emoções básicas, que eu diria até que seria a cor branca, quando a gente fica branco assim de surpreso. Então, que eu li depois, que o escritor decidiu colocar junto ao medo, porque para ele existe certa similitude entre o medo e a surpresa. Eu encontro que tem maior diferença, mas tem certas coisas parecidas. E talvez com essa ideia ele colocou talvez um roxo mais claro, meio lilás no personagem do medo aí. Então, para convidar a verem o filme, ontem eu até repassei um pouquinho o final para relembrar um pouquinho, mas então vamos lá, o que são as emoções? Que eu creio que isso é o mais importante. Né? São reações de valência de valor, de valência afetiva, diante de determinados estímulos que podem ser externos, algo que vemos, que vivemos, ou mesmo internos, como um pensamento, uma lembrança. As emoções pois, desatam um conjunto de respostas hormonais e neuroquímicas que produzem um estado de ativação, impulsionando-nos à ação imediata. A emoção que nos leva pois, a ter uma reação. E aí é um pouco que eu até comentei sobre pois, essa coisa da coloração, que é algo real também. Nosso corpo responde quimicamente a essas sensações que recebemos, formando as emoções. Os sentimentos, que são os sentimentos geram as mesmas respostas fisiológicas e psicológicas que as emoções, mas têm incorporada uma avaliação consciente, ou seja, implicam a toma de consciência e a valoração da emoção e a experiência afetiva que estamos vivendo. E aí talvez se entende, talvez porque a criança ela vive mais de emoções e menos de sentimentos, porque ela ainda não tem essa capacidade de toma de consciência. Geralmente, a ideia que se coloca é que a criança, a partir dos 7, 8 anos, quando ela toma consciência das suas ações, das emoções e tudo, para formar sentimentos. Não? Então, essa é um pouco a diferença básica entre as emoções e os sentimentos. Então, existe essa diferença entre emoções e sentimentos, e é importante conhecer a diferença entre as emoções e sentimentos, porque não é um mero exercício de epistemologia, não um mero exercício epistemológico de conhecimento ou mesmo linguístico, não, senão que essa diferença nos ajudará a compreender melhor nossas reações e comportamentos, permitindo também pois, regular nossas respostas afetivas para conseguir um maior bem-estar na nossa vida de cada dia e na nossa relação com os demais. Portanto, as principais diferenças entre emoções e sentimentos pois são mais ou menos 5, eu vi algum colocou 6, que ele dividiu a gestão e a regulação dessas emoções e sentimentos, mas eu colocaria como a gestão e a regulação como mais ou menos junto. Então são 5 pois, essas principais diferenças entre emoções e sentimentos. A primeira diferença que se encontra nela é em relação à duração. As emoções são estados transitórios que vêm e vão com relativa rapidez. Os sentimentos, em troca, são estados afetivos mais estáveis ao longo do tempo. A alegria, por exemplo, é uma emoção, enquanto que o amor é um sentimento. Não quero entrar tanto nos exemplos, mas algumas vezes vamos estar comentando aí. A segunda diferença é na ordem da aparição. Os sentimentos são o resultado de emoções, ou seja, a partir das emoções se formam sentimentos em nós. De maneira que pois, costumam anteceder pois, sempre não, as emoções aos sentimentos. A alegria, como comentei, sendo uma emoção, ela pode transformar-se em felicidade, um sentimento de felicidade. E a atração, a emoção da atração no amor. Depois a terceira diferença em relação à intensidade. As emoções costumam ser muito mais intensas que os sentimentos, já que seu principal objetivo é predispor a nossa vontade à ação, não? A uma reação a essa sensação que recebemos. Os complexos processos de valoração
que pois, costumam intervir nos sentimentos, pois costumam ser de menor ou de pouca intensidade. Depois, uma quarta diferença está no nível de processamento. As emoções se dão de forma mais inconsciente, como algo já mais natural, mais pois, instintivo, gerando uma resposta quase que imediata nas nossas pois, reações. Enquanto que os sentimentos pois, demandam mais tempo para sua formação, se processam de maneira consciente, que já é o que falamos. Né? Eu tenho que ter essa consciência dessas emoções e a partir dessa consciência elas vão formar pois, sentimentos em nós. E finalmente a quinta pois, diferença que se regula é o grau de regulação. As emoções são estados afetivos difíceis de controlar, já que geram reações psicofisiológicas automáticas. Não podemos conter completamente emoções, como medo ou alegria, por exemplo, que é algo pois, muito instintivo. Não podemos ver nos animais, não sei, um gato, se você vem por trás, ele pois, naturalmente salta. Pois nós também, se estamos caminhando, não, aqui a gente tem aqui a nossa cozinheira, aqui a Beth. Cada vez que a gente entra na cozinha, ela sempre se assusta, está sempre lá, sempre pula lá e fala Beth e tal, e ela já leva um susto e tal. Não dá para controlar, não, essa surpresa. No caso dela, não é tanto medo, aí está a diferença entre o medo e a surpresa. O medo só se ela tivesse medo de mim, mas em si é a surpresa, é o susto que ela leva. Né? Então não dá para controlar isso, né? Porque pois, apenas experimentamos quando elas se manifestam através de microexpressões. Não? E os sentimentos, ao contrário, se podem gestionar, pois podemos gestioná-los melhor, não? Regulá-los melhor ao longo do tempo, não? Mediante nossos pensamentos, buscando estratégias para expressá-los de maneira mais assertiva, melhor. Nossa, o galo já está pronto aí já, mas estamos na metade aqui. Vamos na metade e vamos continuar aqui. Estamos aqui já há 20 minutinhos, espero já... Mas vamos na segunda página, aí vamos. Então, os sentimentos, como falava, pois ele é mais assertivo, não? Buscamos expressar de maneira mais assertiva, de uma maneira melhor. Não? Aprender a gestionar nossas emoções vai ser fundamental para que possamos levar uma vida equilibrada e feliz. E justamente eu estava pensando nisso, Padre Felipe, como a importância que tem distinguir, saber diferenciar justamente um sentimento de uma emoção para equilibrar a nossa vida e não dar a um peso que ele não tem, né? Justamente eu penso que se nós colocamos demasiado peso naquilo que nós estamos sentindo, mas que não podemos controlar, ficamos um pouquinho frustrados, né? Porque não é algo que, não sei, se o Padre Felipe chega no escuro atrás de mim e me assusta, eu não vou poder controlar, eu vou pular, eu vou gritar, eu não posso controlar aquilo. Eu fiquei preocupado porque eu me assustei. É que, claro, é lógico. Então, às vezes, damos muita importância e damos muito peso e valor a algo que em si não deveria ter tanto, porque é algo que eu não posso controlar. Enfim, eu acho que isso é importante quando se fala da diferença de um sentimento de uma emoção para a gente equilibrar melhor nossa vida, como o Padre bem afirmou agora. E com relação a o que o Padre Felipe comentava antes sobre as crianças, né? Como os pais podem educar melhor os seus filhos, sobretudo até os 7 anos de idade, com relação a isso, é porque depois na vida vão enfrentar diferentes situações que eles vai impor, a vida impõe situações, né, de certo sentimento ou certa emoção, e a criança tem que saber como lidar com tudo isso. Então é importante sim, também concordo com o padre, né, não negar, não esconder, não aprender a dizer não aos filhos para que eles possam experimentar também certos sentimentos e emoções próprios deles, que depois, se eles não aprendem a lidar com isso, a vida lhes vai impor isso e não vão saber como equilibrar a vida com relação a esses sentimentos e emoções que vão experimentar. Né? Especialmente naquele período da nossa vida que é mais complicado, chamado puberdade, aborrecência e adolescência. É bem engraçado que no filme tem lá no filme. A gente está esperando, né? Saiu 2, já faz 5 anos. Na verdade, esse mês de junho, eu estava vendo lá no Wikipedia, foi quando lançou o filme, em 2015, faz 5 anos já tem que sair o 2 já. Que aí
aí dentro da máquina lá no final lá eles aparecem, tem lá, eles perguntam, esse botão aqui para que serve? Aí tava escrito lá, puberdade. Falei, não, agora não precisa Melhor agora, deixar. deixa isso aqui. Mas essa é a realidade, mas especialmente para esses momentos difíceis da adolescência, pois quando o adolescente já é mais consciente dessas emoções, ele vai poder, pois, também trabalhá-las para formar os sentimentos corretos também e não viver como, pois, um pêndulo para lá e para cá, ao vai e vem das emoções, né? E os ouvintes que nos escutam, que têm filhos adolescentes, sabem muito melhor do que nós o que isso significa, né? Então, acho que é um tema também interessante para a gente aprofundar como os pais podem ajudar seus filhos, né, a lidar melhor com os sentimentos e emoções e não esconder essa realidade, porque depois não vão saber como enfrentar tudo isso, né? Então, apesar dessa classificação, acredito que fica claro que emoções e sentimentos os costumam ser difíceis de separar na prática do dia a dia, né? Já que ali onde há um sentimento, pois costuma haver diferentes emoções e vice-versa. Às vezes tem uma emoção que gera diversos sentimentos, né? Mas compreender as diferenças entre emoções e sentimentos nos ajuda, no entanto, a não nos sentirmos culpáveis por nossas primeiras reações emocionais, como comentou também já o Padre Renan. E também nos ensina a não ficarmos presos, enrolados nelas, de maneira que aquelas pois, desagradáveis não, emoções ou até mesmo sentimentos possam desaparecer de forma tão natural como apareceram. Especialmente aqui se correlaciona mais com o tema das tentações, que já comentei, que suscitam em nós pois, emoções ou até mesmo sentimentos e como podemos rejeitá-los. Não? E a importância de rejeitar talvez aquelas emoções, as emoções não tanto, como falei, mas sim os sentimentos ou aquilo que pode gerar em nós uma reação, uma ação, pois que não está de acordo com o que é um bem para nós, para a nossa alma, pois aí temos essa capacidade, porque temos pois entendimento, consciência, não? É, vamos lá, quantas emoções existem, porque eu acredito que isso é interessante, que sempre talvez possa pois gerar certa curiosidade em relação, pois quantas emoções existem. Na psicologia existe certo consenso geral, como já comentei, de falar desses 6 tipos de emoções básicas, emoções universais, que já falamos, né? O medo, a tristeza, a alegria, a raiva, o nojo, a surpresa. No entanto, as investigações mais recentes que fizeram, pois mostram que o rosto humano é capaz de criar mais de 7.000 expressões diferentes que refletem uma grande variedade emocional. Eu creio que por isso ainda faltam muitos emojis para criar e para você mandar para o WhatsApp sua reação emotiva. Porque 7.000 é muita emoção. Nas minhas mensagens eletrônicas, até aqui um parênteses aqui, eu sempre mando os mesmos emojis especialmente não só para o WhatsApp, todas as mensagens eletrônicas, meio que para fechar minhas conversações. Não? Um joinha, as mãos juntas de oração, e para as mulheres 3 carinhas de um beijo no coração, e para os homens 3 muquis, né? Aquele bracinho forte, assim, desejando força. Né? São sempre como eu termino minhas mensagens, assim. Portanto, essas emoções universais básicas são simplesmente a base sobre a qual construímos os sentimentos e emoções mais complexas e sutis que matizam nossas experiências. Pois a lista de... Vamos ter que ir no espelho, né? Eu acho que vou ter que ir no espelho agora, dar uma olhadinha lá, começar a fazer caras para ver de onde saem tantas, porque, meu Deus, nem eu imaginava que ia ser tantas assim, né? Eu creio que tem um artigo, um vídeo que aparece as pessoas tratando de fazer, uma pessoa tratando de fazer todas as carinhas dos emojis, assim, né? A de raiva, de alegria, de espanto, mas ainda tá pequena ainda a relação dos WhatsApps e Instagram. Esses emojis ainda são poucos ainda, para chegar até 7.000. Depois cuidado com as interpretações, né? Às vezes olha para alguém assim que sou como eu e fala, nossa, pai, o senhor tá bravo, né? Eu falo, minha cara é assim, paciência, né? A lista de emoções e sentimentos básicos e complexos se faz referência, sobretudo, à classificação que se tem melhor entre emoções positivas, negativas e variáveis. Mas, em realidade, todas as emoções e sentimentos podem chegar a ser negativos ou positivos, segundo a maneira com a qual experimentamos e expressamos essas mesmas emoções e sentimentos. Então, pois, tem alguns talvez que são mais claros ver não, as emoções e sentimentos que são positivos, outros que são negativos, e alguns outros, pois, pode ser pois, meio ambivalente, né? Meio variável, pode se manifestar de modo positivo ou negativo.
Pois outra vez, vejam um filme que vão entender isso também, porque como é visto a tristeza no filme, praticamente todo o filme é visto como algo negativo, não como que tem que ser excluído na vida da menina, então dessa menininha que é a Riley, que não deveria sentir, não deveria ter essa emoção da tristeza, então é todo esse desejo de que a tristeza não atrapalhe a Riley, a vivência da Riley, a vida da Riley. Aqui, essa lista que eu nem sei de onde que eu tirei, porque eu já tinha guardado esse arquivo aqui há bastante tempo, mas coloca, eu tenho, não tenho aquela lista de 7.000, mas eu tenho uma lista aqui que coloca emoções e sentimentos positivos, coloca 70 emoções e sentimentos positivos, emoções e sentimentos negativos coloca 130, e emoções ambivalentes, né, variáveis, pode ser positiva, coloca 71. Nem são 7.000, mas ainda acho que faltam muitos emojis para isso. Né? Eu não vou nem comentar assim, porque não vou lê-los todos, não. Alegria, amor, afeto como emoções, sentimentos positivos, encanto, competência, plenitude, depois negativos, tristeza, melancolia, abandono, necessidade, ausência, e depois os ambivalentes, que pois nostalgia, repugnância, ressentimento, indiferença, que pode ser pois, positivo e negativo. Vamos lá que o tempo já está chegando ao fim, ainda temos mais 2 folhinhas aqui para seguir adiante. Qual a importância das emoções e dos sentimentos? Um dos elementos de primeiro contato com as experiências gerais da nossa vida são precisamente nossas sensações, não? Os sentimentos, as emoções, e elas nos organizam para a toma de nossas decisões. Por isso são um aporte, são uma base para a nossa capacidade de discernimento. Entendendo mais como são nossas emoções e sentimentos, nos ajudará a compreender melhor nossas reações, nossos comportamentos, nossas tomas de decisões. Se somos mais conscientes, pois dessas emoções e sentimentos, vamos tomar nossas decisões de acordo com o correto, com o bem, com a verdade, e não em base somente dessas emoções, como eu falei, que podem ser emoções negativas ou não reais em relação a isso. O Padre Renan tá com alegria agora. Sentiu uma emoção de alegria aqui. Desculpa a distração, Padre Felipe. Não, sigamos. Eu não vou falar por que tanta emoção. Mas, então, como dizia, pois, essa nos ajudará a compreender melhor nossas reações e comportamentos e nos permitirá regular nossas respostas afetivas, ou seja, nosso trato com os demais e conosco mesmo. Mas agora eu gostaria de mencionar, por último, a importância das emoções e sentimentos na nossa interioridade, porque, pois, católico, você sabia, pois não é psicologia, nem é conhecimento humano, mas como isso influi na nossa vida como católico, como nossos sentimentos e nossas emoções são importantes para a nossa realidade, pois, de ser católicos, não de ser, pois, cristãos, na nossa interioridade, na nossa espiritualidade, como ela é importante na nossa vida de oração e união com Deus. Né? Pois já vimos, como comentei, sobre o episódio da tentação, pois como ela vai influenciar pois, na nossa vida de tentação, na nossa vida de graça. Então, mas aqui, pois, de modo mais concreto, ter presente que essas emoções e sentimentos são a base, o fundamento do nosso ser humano, de ser homem. E primeiro o homem, depois o santo, uma frase bastante conhecida para nós, no sentido de que essas realidades devem estar presentes no meu itinerário de santidade, no meu caminho de santidade. As emoções e os sentimentos fazem parte do meu caminho de santidade. Não praticamos a filosofia estoica, pois aí para alguns talvez seja conhecido, onde o sentimento é considerado sempre mal, as emoções são um vício da alma, seja o ódio, o amor, a piedade, não. Não é assim para o católico. Nós devemos saber compaginar em nossa vida humana, não a nossa vida humana, com a nossa vida espiritual. Alguns podem chegar a querer talvez ser puro pensamento, pura razão, nada de emoção, zero sentimentos, porque isso atrapalha a minha vida de oração, isso atrapalha a minha relação com Deus. Não, podemos chegar talvez até a querer que ser bons católicos é aprender a invalidar nossas emoções, não colocar de lado nossas emoções e sentimentos em conflito, inclusive até as emoções positivas, porque isso é o correto. Não é assim. O católico, o santo, ele sabe profundamente, né,
compaginar, viver a sua vida humana com a sua vida espiritual, a sua vida de emoções, sentimentos, com a sua vida de união com Deus, com a sua vida espiritual. E é interessante que Jesus Cristo mesmo valida as emoções das pessoas que o rodeiam. Vemos em todo o Novo Testamento, todos os evangelhos, pois marcam, pois mostram, não, como o Senhor vive, aceita, recebe as pessoas com as suas emoções, seus sentimentos, e ele inclusive as suas próprias. Quando ele vê a viúva de Naim, que acaba de perder o filho, e sente compaixão, coloca o evangelho lá no capítulo 7 de São Lucas, ele sente compaixão, e por esse sentimento, essa emoção, porque é uma emoção que vem primeiro, e talvez até como muitos comentários fazem, ou até pois muitos exegetas, ou até padres na preparação de homilia, pois ele vê talvez a sua própria mãe quando o perde, então ele pois sente compaixão e ressuscita o filho da viúva. E em João 11, pois também quando Cristo chora por Lázaro, que morre, comentamos também, não, que é o menor versículo da Bíblia, não se me lembra nem qual programa, eu também comentei, não, o menor versículo da Bíblia que fala de e Jesus chorou, não? E Jesus derramou lágrimas, depende da tradução um pouco, e ele vê, pois Lázaro chega e vê, e até dizem, não, os judeus falam, vede como ele o amava. E Jesus ficou interiormente comovido, segue o Evangelho falando, e roga ao Pai para que creiam que ele o enviou. E diz, Lázaro vem para fora, e o ressuscita. As emoções e os sentimentos o movem a Jesus Cristo para fazer aquilo que é do agrado do Pai e para a salvação dos homens. Mas o faz inicialmente nessas passagens impulsionados pela emoção e pelo sentimento que brota de um coração que ama os homens. Como seria, então, para terminar, uma resposta mais integrada que inclua os pensamentos, as sensações, a razão, as emoções, a consciência e se veja, pois, refletida em uma sã espiritualidade? Nossa vida emocional, nossa vida espiritual possuem dinâmicas distintas. Os altos e baixos de nossa vida emocional dependem em grande medida de nosso entorno passado ou presente, de nossa vivência passada ou mesmo presente. Estamos contentes, tristes, chateados, cansados, entusiasmados, deprimidos, amorosos, preocupados, cheios de ódio, de vingança, por coisas que sucederam faz muito tempo ou estão acontecendo agora. Essa é a nossa realidade emocional. Os altos e baixos da nossa vida espiritual dependem de nossa obediência, ou seja, de nossa atenção, de nosso estar atento a escutar pois as emoções, os impulsos do Espírito Santo em nosso interior e segui-los. Sem prestar atenção, ouvidos ao Espírito, pois nossa vida espiritual pode eventualmente se ver submetida aos redemoinhos de nossas emoções e sentimentos, mas nunca submetida à vontade de Deus e às inspirações do Espírito Santo. Então é aqui onde pois, temos que pois, não só ter cuidado, mas saber pois, onde estão levando nossas emoções, nossos sentimentos e onde nos está levando o Espírito Santo. Porque podem chegar a ser contrários, porque também, como falamos, pois os inimigos da nossa alma, o demônio, o mundo, nós mesmos, nossa concupiscência, pois pode estar levando-nos por caminhos diversos de Deus, e eles vão fazer através de reações em nós, através de sensações em nós, através das emoções e dos sentimentos. Então, o que quer Deus de mim? Isso é bem interessante porque nos espirituais, pois Santo Inácio de Loyola vai falar sobre o discernimento dos espíritos e fala um pouco dessa realidade também. Também é todo um tema que a gente pode depois, algum dia, comentar sobre o discernimento dos espíritos, sobre os espirituais. Já comentamos algo disso, mas ainda tem muitos projetos aqui. Já tem uma lista já que mandaram para mim também, tem que passar para a Adriana aqui, que tem chegado para mim também. Ainda que nossa vida emocional e espiritual sejam distintas, como comentamos, elas, pois, como percebemos, se influem mutuamente de maneira profunda. Nossos sentimentos são com frequência janelas que nos permitem observar nossas viagens espirituais. Se nos sentimos em paz e centrados, podemos dar-nos conta de que isso é sinal de nossa profunda consciência de ser amados. Igualmente vividas como uma fiel resposta à presença do Espírito dentro de nós, nossas orações podem abrir-nos uma janela a nossas emoções, sentimentos e paixões e dar-nos alguma indicação de como colocá-las ao serviço dessa nossa longa viagem
ao coração de Deus, em direção ao coração de Deus. A proposta de Deus é básica para caminhar na vida do Espírito. Não se trata de não sentir, nem de reprimir as emoções, se trata de que, à luz do Espírito Santo, possamos discernir e aprender a reconhecer essas emoções, experimentá-las, medi-las e expressá-las em relação à caridade, para assim amar a Deus, a nós mesmos e através delas amar ao próximo. Pois que o Senhor, que nos acontecimentos de nossa vida e nas experiências de nossas vidas, pois também nós aprendamos a saber que fazer com cada coisa, em cada sentimento, em cada emoção, em cada experiência, para poder amar mais a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Isso é, pois, e assim terminamos esse programa. Algumas considerações, Padre Renan, alguma coisa de complementar? Sim, fica claro a nossa colocação inicial, né? Se o brasileiro é sentimental ou não é sentimental, e se essa afirmação é positiva ou negativa. Você, católico, você sabia, aprofundou muito esse tema com a ajuda do Padre Felipe, de repente já tem uma resposta, mas não sei, né, Padre Felipe, a gente pode dizer que realmente o brasileiro é sentimental e que ser sentimental tem uma conotação negativa de cara a tudo isso que a gente tem falado? Eu diria que não, né, Padre? Não sei se a sua opinião é contrária. Eu acho que é muito interessante o que um padre aqui, eu não vou dizer agora, vou esperar a sua resposta primeiro, mas o que um padre aqui nos respondeu ontem, que na mesa nós colocamos, né, a um padre mexicano. Padre, dizem que o brasileiro é muito sentimental, tal, o que o senhor acha? E ele deu uma resposta muito interessante que eu gostei, né? Então, deixa o primeiro o padre Felipe fazer a colocação dele, depois eu já digo o que esse padre mexicano disse sobre nós brasileiros, né? Ah, pois é uma realidade, não? Que o brasileiro, sim, pois, as emoções pois, são mais à flor da pele. Também dizem muito que até o clima influencia muito mais essas reações, essas sensações não, que geram reações emotivas e também sentimentos. É real, mas como o padre falou, não necessariamente é negativo, como falamos. Tem sentimentos e emoções que podem ser negativos, positivos ou variáveis, não equivalentes, ou ambivalentes, na verdade. Então, pois, mas sim, pois talvez se somos mais a flor da pele, isso é real. Sim, a resposta que eu gostei muito, né, que nós gostamos muito, quando o padre Felipe perguntou isso a esse padre mexicano, ele respondeu: eu não diria sentimental, eu diria rico de sentimentos e emoções. Portanto, gostei muito porque é uma riqueza, né? Aquela pessoa que sente muitas coisas e é muito emotivo e que não sei o que, mais do que algo negativo, deveria ser uma riqueza quando nós aprendemos a lidar com nossos sentimentos e emoções com a ajuda do Padre Felipe nesse programa. Com certeza vamos saber melhor como lidar com isso, equilibrar melhor nossa vida e agradecer a Deus por essa riqueza que Ele deu com o nosso próprio temperamento, né? Mas eu creio que vai ser difícil chegar a expressar esses 7.000 expressões de emoções e sentimentos. Eu não sei se a gente consegue manifestar tudo isso. Essas 71, 70, talvez algumas delas. Mas bem, mas é isso, pessoal. Vamos terminando aqui mais um episódio de Católico Você Sabia? Pois uma alegria, não, nessa festa de São Pedro e São Paulo, como mencionamos, que pois liturgicamente celebramos ontem no Brasil, pois passa para o domingo mais próximo. E hoje, pois aqui, hoje propriamente dito, a festa de São Pedro e São Paulo, não sei se vamos celebrar também, mas aqui também nesse dia, pois trazendo para vocês mais esse programa. Eu não sei se o padre tem alguns alôs para mandar aí. Então, sim, ontem, como eu disse, eu celebrei as primeiras comunhões aqui. Saúde, Padre Felipe. Não vamos experimentar muitas emoções, não. Não sei se ontem celebrei essas primeiras comunhões. Eu queria mandar o meu alô, meu agradecimento também, né? Às vezes acompanho alguns programas, me disseram, né? Essas famílias que estiveram aqui, com seus filhos fazendo a primeira comunhão, né? Então, eu deixo o meu alô à família Narvaez, já a filha fez a primeira comunhão, a família Heck e a família Ronck, que também tiveram aqui seus filhos, sobrinhos fazendo a primeira comunhão. A gente fica muito feliz e manda o meu alô, o meu abraço com muito carinho a essas famílias. Eu mando meu alô pro pessoal aí que eu estive visitando, a família da Karina Batedi, se eu não me equivoco, com a Doris, que tivemos lá, que mais com o Marlos e a Mayara, quem mais aí que eu tive também,
Pois já nem lembro, estive passando por aí. O André, a família da Eleni, que vieram tocar aqui, tive com eles também. Então, mando um alô para todos eles. Também mando um alô para o Leandro Meirelles, que fez uma correção do nosso podcast passado sobre o preciosíssimo sangue do Senhor. Ele fala que a cidade de Itaúna, mencionado do fato extraordinário, fica sediada na diocese de Divinópolis. Não, ou seja, nem qual que a gente colocou, é Divinópolis. E o fato ocorreu em 2004. Mas até o presente momento não há manifestação oficial da igreja sobre a origem ou a explicação do fenômeno. Não? Então aí o Leandro Meirelles que nos ajudou com isso aí. Obrigadão, Leandro. Pois aí, então nossas orações aí também por todos vocês, nossa bênção. E pois vamos então terminando mais esse programa que já estamos passando o tempo aqui já. Muito bem, pessoal. Meu abraço, minha bênção. Ficamos até a próxima semana, nosso próximo episódio. Manda sua sugestão, seu tema, seu comentário, sua correção também. O Leandro muito bem colocado, tem toda a razão, a gente agradece. E vamos seguir esperando o seu comentário, a sua sugestão de temas aqui, a sua colocação. Meu abraço, minha bênção e até a próxima. Que Deus abençoe a cada um. E pode mandar, né? No católicosesabia@gmail.com, católicosesabia@gmail.com, também na página aí podem deixar seus comentários. Também pode aí seguir, nos dar os likes no Facebook, no Instagram, no Twitter. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Até mais.